Aí eu vou ter direito à réplica. Vamos tratar só da palavra conheceu? É que nem na televisão. O cara Porque me conhecer ofende, em hebraico. eu não tenho direito Calma aí. Peraí, padre. Eu citei um versículo, te ofendi? Não, mas você me cutucou. E tem uma explicação lógica pra esse versículo que até então ninguém tinha colocado. Então calma aí, vamos lá. A palavra aqui, conhecer, no grego do Novo Testamento. Você quer tratar a palavra conhecer no grego ou no hebraico? Porque em ambas as partes significa conotação sexual. Então quando Abraão conheceu, por exemplo, um outro homem, é porque ele fez sexo com outro homem. É isso que você é tá só me você dizendo? apresentar o texto. Então, gente, homossexualidade não é pecado na Bíblia, segundo o pastor César. Fica tranquilo, podem se relacionar homossexualmente. A primeira vez que a palavra conheceu pastor, aparece na Bíblia, começa em Gênesis 4. Não tem só conheceu Adão a conotação. Eva, sua esposa, e ela concebeu e teve Caim. Ele falou, prazer, Eva, você vem sempre aqui? Não ela é teve só sexo conotação sexual, não é. Vamos lá, padre, vou começar então com a palavra do irmão. Como é que o irmão, obviamente, responde a pergunta tema do debate de hoje, por favor. Sim, para a Igreja Católica, desde 649, né, do Concílio de Latrão, a Igreja considera Maria sempre virgem. E para a Igreja considerar a Maria sempre virgem, é porque o povo já considerava, principalmente os pais da Igreja, né? Então nós temos, assim, vários pais da Igreja. Quando eu digo os pais da Igreja, são os padres, assim, do comecinho da Igreja, lá do ano 300, do ano 280, 250, que inclusive alguns eram discípulos dos apóstolos antes dos apóstolos serem martirizados. Então são pais da Igreja, assim, que trazem muito a tradição dos apóstolos, muito a tradição das escolas apostólicas, né? E eles são as testemunhas. E naquela época a testemunha valia muito. A testemunha valia pelo que ela falava, não é que nem hoje, né? Que hoje o homem praticamente não tem palavra, né? Não honra aquilo que ele diz. E por isso que tem que ter juiz, tem que ter tribunal, tem que ter julgamento. Mas naquela época, 2 testemunhas, por exemplo, já era o suficiente para dizer que era uma verdade. Então a igreja, o que ela fez? A Igreja Católica, ela só bateu o martelo, tornando aquilo como se fosse uma devoção oficial. Mas já vinha, com o passar do tempo, essa devoção. Boa. Então tem as considerações iniciais do padre Cleudon. Depois, obviamente, ele vai poder aprofundar essa temática também. Mas, pastor César, quero ouvir o irmão também. Como é que o irmão responde a nossa pergunta tema de hoje, por favor? Com quanto eu entenda que o assunto é delicado e também reconheço que alguns pais da igreja diziam, né, afirmavam a virgindade perpétua de Maria, e essa doutrina vai ser base para outras doutrinas dentro da mariologia, né, católica, como por exemplo a Conceição sem pecado, Imaculada Conceição. Imaculada Conceição, e por último a Ascensão de Maria. Mas essas doutrinas, tanto a Ascensão de Maria, que é uma doutrina jovem, ela é de 1950. Isso. Né? Ela é de 1950. Então, quer dizer, isso não é nada levando em conta os 2000 anos de cristianismo. Então, nós estamos falando de uma doutrina que tem 70 anos, né? Que é no caso, eu estou falando da Ascensão. Mas a Imaculada Conceição, ela é talvez 100 anos antes também. Eu falo de dogma mesmo, de documento. Muito embora esses dogmas refletem anseios e vultos na história da igreja, eu também reconheço isso. Mas a Bíblia, quando a gente vai por uma perspectiva bíblica, o Novo Testamento é grego. O grego não é minha área, mas o grego ele é muito mais rico do que o hebraico, e todos os estudantes de teologia sabem disso. A língua grega ela tem palavras específicas, e uma das palavras específicas é a palavra para irmãos. Jesus Cristo tinha irmãos, né? Jesus Cristo tinha irmãos, e os irmãos de Jesus são mencionados inclusive pelo nome nos evangelhos. E eu sei que algumas correntes vão dizer, não, mas essa palavra pode significar primos, pode significar sobrinho, pode significar um parente mais próximo, mas a riqueza do texto grego vai... Mas depois do nascimento de Cristo, Maria teve outros filhos. E isso é relativamente tranquilo mostrar na Bíblia, Lucas capítulo 8, Mateus, Marcos, está lá bem documentado. Eu quero ouvir a opinião do irmão sobre essa questão do texto bíblico, analisando ali a palavra grega para irmãos e tudo mais, para a gente ter uma ideia do seu raciocínio. Por favor.
Bem, eu sou também professor de grego e hebraico. E em hebraico não existe palavra primo. Esse ali é professor de hebraico, ele sabe disso. Não tem a palavra prima. A palavra para primo em hebraico, eles vão falar ben-dod. Ben-dod é filho do tio. Filho do tio, Isso, do filho do tio. tio. Ou ben-dodá, filho da tia. Bat-dod, filha do tio. Bat-dodá, filha da tia. É isso que é primo, não tem a palavra primo. O grego, tanto da Septuaginta quanto do Novo Testamento, eles escreveram levando em conta o hebraísmo. Hebraísmo seria você escrever quase que transliteralmente. Ou seja, você vai respeitar, né, a gramática grega, que é diferente do hebraico, porque Total, o grego tem sim, lá nada a ver. o nominativo, o dativo, o acusativo e assim por diante. Causativo. Né, o causativo. É. E o grego tem, mas não é que nem português, não usam esses nomes. A gente usa objeto direto, objeto indireto, predicativo do sujeito e assim por diante. Mas no grego nós temos as desinências, que são as terminações, né? E o que facilita se você tem uma boa memória. No português e no hebraico seria só os verbos mesmo, que judiam um pouco da gente. Mas o que acontece? Quando você vai para o grego, você encontra a palavra adelphos. Adelphos, e nós temos uma outra palavra que é sinônima, muito pouco usada, que é anepsios. Se você pega, por exemplo, Colossenses capítulo 4, versículo 10, em algumas traduções até diz assim, que Marcos era primo. Eu não sei como é que diz Ferreira de Almeida, mas há algumas Às traduções... vezes fala sobrinho, às vezes primo. Sobrinho? Às vezes sobrinho, às vezes primo. Tem essa variação mesmo. Porque o anepsios é que nem o adelphos. O adelphos, ele tem um campo semântico muito vasto. Você pode traduzir de forma literal, ou seja, irmão, filho da mesma mulher, né? Mas adelphos, ele pode ser, por exemplo, pessoas da mesma igreja, adelphos. Pessoas do mesmo tipo de futebol, adelphos. Não tem o Lula, companheiro, adelphos. Esse companheiro, esse adelphos. Tudo que leva Sociedade de Amigos de Bairro, Grupo da Terceira Idade, Centro Cívico da Escola, Torcida do Vôlei, tudo geralmente a gente entende como adelphos, mas adelphos também pode ser o enteado. O adelphos pode ser o primo, tio. Por exemplo, Isabel era prima de Maria, mas a Bíblia não usa a palavra prima, usa a palavra singnis, que é parenta. Mas não é adelphos. Exatamente. Singnis, que é parenta. Vamos lá. Primeiro, o hebraico não tem nenhum tipo de gerência. Eu gostaria até que tivesse, porque o hebraico é mais minha área, entendeu? O hebraico não tem nenhum tipo de gerência na confecção do texto do Novo Testamento. A língua lá é grega. Sim. Então dizer que em hebraico não tem a palavra para tio, não sei o que lá, para sobrinho, tal, não sei o que lá, isso é verdade mesmo, não tem. Mas isso, também como é verdade que isso não tem nada a ver com o texto do Novo Testamento. Então parece que você joga uma verdade, que é fato, mas que ela não resolve nada ali. Então vamos esquecer o hebraico e vamos pro grego. O Novo Testamento é escrito em grego, não tem perícopos inteiros em hebraico, embora algumas palavras sejam conservadas em aramaico, que não é o nosso objeto aqui. Mas a palavra adelphos, o padre disse o seguinte, não, ele é aplicado para irmãos, mas também é aplicado em inúmeros outros contextos, como, por exemplo, se o Lula for fazer um discurso, ele fala companheiro, é adelphos, ou se num jogo de futebol e tal. Então, se a gente vai trabalhar com o texto da Bíblia, do Novo Testamento, então a gente não vai ter esses exemplos, nem do Lula, nem do futebol. Então, vamos para dentro das 4 linhas do Novo Testamento, de Mateus capítulo 1 até Apocalipse capítulo 22. A palavra adelphos, de fato, significa irmãos da igreja. Irmãos da igreja. Irmãos da igreja, o tempo todo, quando a Bíblia fala irmãos, rogo-vos, pois irmãos, que apresenteis os vossos corpos, é adelphos. O tempo todo, quando a Bíblia fala do nosso relacionamento com Deus, entre nós, então nós somos irmãos. E essa palavra é a mesma palavra usada para irmãos consanguíneos, como no caso de Tiago e João, por exemplo. Né? Dizer que essa palavra, por ser usada para irmãos da igreja, significa que não significa que são irmãos, eu acho que é um argumento ao contrário. Na verdade, esse argumento reforça o fato de que a palavra adelphos trata-se de irmãos. E se não é assim, aí é muito simples, e é legal conversar com o pastor, o padre falou, se tiver tempo para apresentar na Bíblia e tal, é só apresentar o texto.
Aonde é que a palavra adelfos é aplicada no Novo Testamento e que não tem a ver com irmãos da igreja, que são filhos do mesmo pai, ou que não tem a ver com irmãos consanguíneos? Qual o momento? Não, aí você tem que pegar o dicionário, né? Pode pegar. Não, eu não trouxe o dicionário. Você tem o seu computador aí. Não, você pode usar o seu dicionário. Porque E assim, porque assim, né? dizer que é legal falar assim, Sim. essa palavra pode ter várias coisas. Tá bom, me mostra um na Bíblia, onde a palavra adelfos é empregada e o relacionamento lá não é de irmãos. Mas você Por acabou quê? de dizer que quando Irmãos Paulo, da igreja. o próprio Paulo fala ao meu irmão Teófilo, ao meu irmão não sei quem. E ele não é irmão na fé? Irmão na fé, irmão na igreja. Do mesmo pai? Não, mesmo pai não, mesmo O pai mesmo de Deus. Exato. Ah, não, Então, não, aí então, não. então Aí você veja tá só. ridicularizando A o que eu tô palavra falando. adelfos, o que eu tô dizendo é que a palavra adelfos... Não, aí você não tá entendendo, tá dando uma dica que não tá entendendo o que eu tô falando. A palavra adelfos, não, termina. Vamos lá. A palavra adelfos, ela significa irmãos na fé e irmãos consanguíneos. Ou seja, a palavra adelfos tem um único significado, irmãos. Ela não significa sobrinho. Para sobrinho, é a palavra que ele mesmo usou, anepsios. É anepsios, não é? Anepsios, que é sinônima. Não é sinônimo. É sinônima. Então é fácil também. É só apresentar uma Ah, vez que a gente, eu palavra não tenho como anepsios trazer aqui aparece. minha Bíblia, um dicionário em inglês, porque em português não tem. Não, e aí inglês é você vai, grego. vai duvidar da minha tradução também. Então, não adianta. Não. Trabalhar assim não é Não. profissional, nem sábio. Padre, Eu acho então que quem vamos tá lá. me escutando Não, aqui, o senhor me tem acesso ao assistindo, texto grego? pega o dicionário e vai constatar. Eu não tenho que trazer dicionário. Infelizmente eu não trouxe meu computador. Mas ó, tem muitos dicionários ótimos em grego e hebraico. Vai consultar se não acredita no padre. Exatamente. Então consulta e veja o que significa a palavra adelfos. Se você tiver um bom dicionário, vai ter significado. Agora eu irmão. garanto pra você que não tem o significado de irmão. Irmãos. Eu falei Exatamente. aqui, falei irmão, filho da mesma mãe. Tem esse significado, mas Exato. não só. Prioritariamente é esse Não, significado. não prioritariamente. Ele é usado também, tanto que eu falei que o campo semântico dele é muito amplo. Por exemplo, se eu tenho um sobrinho, né? Se eu tenho um primo, era tudo adelfos que se usava. Não tem outra palavra. A Só não que ser na Bíblia, no Novo signis, que era Testamento... parenta. Só que no Novo Testamento não existe. Ah, mas pega a Septuaginta, você é professor de... você não sabe grego, né? Pega a Septuaginta... Dá um que exemplo da Septuaginta. ela é um calhamaço. É o livro de Tobias, por exemplo, que vocês não têm na Bíblia Católica, a Bíblia de vocês, porque Lutero deu a doida dele de tirar. Mas tem, ó, livro de Números tem. Lá em Números tem. A palavra adelfos, inclusive com sinônimo de anepsios. O Novo Testamento, o Antigo Testamento foi Testamento. escrito em que língua, padre? O Novo Testamento grego e aramaico. Não, o Antigo Testamento... Hebraico Números, e grego. Números, foi escrito em que língua? E hebraico. E por que o senhor quer que eu leia no grego? Porque foi traduzido para a Septuaginta, que foi um livro usado por Jesus Cristo, inclusive, na época dele. Então, mas você prefere usar E Jesus usar o aceitava a Septuaginta. Por que a gente tem que desmerecer texto? Então, a qual é o Septuaginta? texto de Números? Ok, vamos ver aqui. Que ele apresenta. É bom a gente colocar a Bíblia aqui, a Escritura, que daí a gente vai em cima dessas aplicações, retirando, obviamente, as observações também. Localizou, padre? Olha aqui, ó. Nos casos em que poderiam ter usado a palavra primo, tio, sobrinho, usaram a palavra irmão. Então você pode pegar Gênesis capítulo 13, versículo 8, Gênesis 14... Calma aí, 13:8 de Gênesis. Você sabe que Gênesis. texto é esse? Esse texto... Não tô lendo nada. Esse texto é Abraão e Ló, Então, certo? tio e sobrinho Por quê? usavam a palavra Delfos. Por que tá usando a Delfos Mas, no caso? meu irmão- Não, vou te explicar. Não, Posso te explicar? não tem como explicar. Eu tô dizendo que a palavra Delfos não era usado só para filhos que Número nasciam 1. da mesma barriga. Eu acabei de provar. O Olha, Ló era filho Ló- adotivo de Abraão. Ló era sobrinho de Abraão, então Mas ele é usou filho. a palavra. O então Ló não é adianta, filho não adotivo de Abraão. Querido, Vamos um de não cada adianta. vez. Vamos um de cada vez. Só Não pro adianta nosso você ouvinte. passar com o caminhão em cima de mim. Não, eu não eu quero- provei. peraí, eu Só não que quero o problema passar de com o caminhão crente em é cima de isso. ninguém. O problema de crente é isso. O padre, Deixa ele falar. o padre prova na Bíblia, o crente vai lá e pum, distorce a Bíblia e diz: você tá entendendo errado. Então é só o irmão evangélico que entende a Bíblia certa. O padre tem a burrice do Espírito Santo. Se Maria permanecesse virgem, né, o tempo todo depois do nascimento de Jesus, por que é que Deus mandou que ela se casasse? Ela tem um marido. Ela tem um marido, o São José. E se ela foi esposa de José, e por ordem de Deus, porque quando José quando descobriu tentou fugir. que ela ficou grávida pelo Espírito Santo, ele queria deixá-la secretamente. E aí o Espírito Santo, o anjo Gabriel falou: não, foi num sonho, né? Foi no sonho. Vai lá e assume, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ok.
Se Deus está por trás desse casamento, que casamento é esse? Que ele não desfruta? Então, aonde está esse mandamento na Bíblia? Aonde que Deus falou para José o seguinte: José, você, primeiro, a virgindade perpétua de Maria não está na Bíblia. Ela é uma compreensão. Segundo, tem os problemas dos adelfós aqui que a gente já tratou no primeiro bloco. E terceiro, aonde está na Bíblia que José recebeu, ou na tradição também, que José recebeu essa palavra que, olha, você vai cuidar dela, mas não vai tocar nela sexualmente. Ela vai ser sua irmã, como se fosse sua irmã, mas não exatamente sua esposa. Então, o apóstolo Paulo, só finalizando aqui menos de um minuto, em Coríntios 7, o apóstolo Paulo fala que a mulher, o casal, não pode ficar sem vida sexual, porque isso é pecado. Então, se ela era casada, que casamento é esse? Tá, então, primeiro, nós falamos de anépsios, realmente é uma rápax. O que é uma rápax? Na verdade, é rápax legomena. É uma palavra que aparece só uma vez, tá? Ela é uma palavra que aparece só uma vez no Novo Testamento. Já no Antigo Testamento grego, que é a Septuaginta, ela vai aparecer 2, 3 vezes. 2 vezes no livro de Tobias, que os evangélicos tratam como livro apócrifo, e uma vez no livro de Números. Esses exemplos que eu estou dando aqui, né, que eu estava dando, inclusive que fala aqui de Abraão e Ló, é de adelfós, né? Quando o adelfós é usado não só para irmãos de sangue, né? Então ele é usado para sobrinho, ele é usado para primo, ele é usado para o tio, o sobrinho chama o tio de adelfós. Não tem a palavra tio, né? Então chama de adelfós. Sempre era usada essa palavra. Antigamente, até no Brasil, né? Há uns 40 anos atrás, a gente entende que quem deixa a mulher grávida é o marido. É o marido que deixa a mulher grávida. E quando a mulher tem filhos com outro homem que não é o marido, isso é um adultério. Na época de Maria, a mulher, ela ficava completamente coberta. Não é que nem hoje que as mulheres mostram tudo, né? E aí do homem se relamão. É abuso, é atentado, é outras coisas mais que, né? Não pode mesmo relamão, né? Porque a pessoa tá de sunga na praia que a gente vai pôr a mão na pessoa. Mas na época de Maria, também não tinha luz. Então o marido não tinha costume de tomar banho com a esposa. A mulher não tinha costume de trocar roupa na frente do marido. A mulher ficava completamente coberta, ela só podia mostrar o rosto para o marido. E o casamento era tipo assim, a mulher para casar, ela já com 13 anos era prometida em casamento, e o homem mais ou menos com 14 a 16 anos, depois que fazia o bar mitzvah, né? Que é um ritual onde era feito assim para dizer que ele já era maior de idade e podia casar. Então a mulher, quando ela era prometida em casamento aos 13 anos, é tipo assim, tá noiva, não pode ter relação com outro homem. Aí vem o Espírito Santo e deixa Maria grávida. Saindo um pouco da mitologia grega, onde um deus deixa uma mulher grávida, quer queira, quer não, o Espírito Santo deixou Maria grávida. E por mais que a nossa compreensão não queira entender, a gente consegue conceber o quê? Se o Espírito Santo deixou Maria grávida, por mais que ele seja Deus, não deixa de ser o marido. Não casou nas leis dos homens, não fez sexo, mas deixou ela grávida. E, pela lógica, a mulher fica grávida do marido. Aí ela vai, transa com José e tem mais 4 filhos, fora as filhas. Isso não é adultério, não? Bem, nos nossos dias é adultério. Ele tá casado, se ele dá um pulinho fora da cerca, é adultério. Pecado grave, inferno. A não ser que se arrependa que nem o ladrão na cruz, né? Na hora da morte H, lá na hora H, Jesus, misericórdia. Agora, então, que sentido tem José ter casado com Maria? O sentido de que, naquela época, mulher solteira... Gente, há 40 anos atrás, mulher solteira era um pavor. Se a mulher ficasse grávida, ela era mandada embora de casa, ela apanhava do pai. Os homens geralmente, hoje já é assim, né? Naquela época, imagina, pagava para fazer aborto, abandonava a mulher,
Imagine na época de Jesus uma mulher grávida sem o marido. Ô padre, até para entender, então na teologia católica a figura de Maria seria mãe de Deus e esposa também? Sim. Ela é esposa do Espírito Santo, ela é mãe de Deus, porque Jesus é Deus. Ela não é mãe do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por mais que a gente diga que a Santíssima Trindade é uma só, mas são 3 pessoas dentro da Santíssima Trindade. O Pai é diferente do Filho, o Filho é diferente do Espírito Santo. Fatalmente, ela é esposa do Espírito Santo, foi o Espírito Santo que deixou ela grávida. E isso ninguém duvida, né? A não ser que você não conheça a Bíblia. Ela é mãe de Jesus e Jesus é Deus. Então, quando a gente fala Santa Maria, mãe de Deus, não é erro teológico, nem idolatria isso. Isso é pura lógica. Jesus é Deus, ponto final. Ele não ficou Deus depois que ele morreu, que nem o arianismo defendia. E ela é a filha de Deus Pai. Então, ela é filha de Deus Pai, esposa do Espírito Santo e mãe do Deus Filho. Vamos lá, César, e aí? Como é que funciona? Falei muita heresia, pastor? Claro, muito. Ah, falei muito. Que pena. É o seguinte. Então vamos lá. Vamos lá. Esse daqui tá quase surtando também. Então, Eu tenho que ficar imparcial, né? O jornalismo. Mas eu quero que você, que também é evangélico, surte. Você vamos por parte. não Vai, vamos concorde comigo mesmo, mas Vamos lá, César. o que eu falei é Então, vamos lá. científico, Da fala, é lógico e é bíblico. Vai, César. da fala do padre, algumas coisas que eu gostaria de fazer uma pontuação aqui importantes. E a primeira delas é que, na verdade, o José não é um tipo de amante da Maria, não. Ele é o marido. Ele é o esposo. Não, eu não falei que ele era amante. Você disse que se ele... Se analogia, tivessem né? feito sexo, Que casamento sim. é Por esse? analogia, Sim. E tal. Se tivesse feito sexo, sim. Ele é um protetor, porque a mulher não podia então ser Maria, mãe solteira. Então Maria é esposa do Espírito Santo e casada com homem? Sim. E pode isso, Arnaldo? Por fachada, sim. Desde que não toque nela sexualmente, então não é você está pecado, não. Não é defendendo que o adultério, casamento não. de Maria era de fachada. Sim. Ok. Isso que eu ia falar, foi isso que ele defendeu. então vamos lá. José, vamos aprofundar a questão. José é para proteger Maria Ok. da sociedade. Vamos aprofundar a questão. O José, quando Jesus Cristo nasceu, o José, ele se apresenta como pai legal de Jesus. Isso. E ele faz isso na questão das pombinhas. Isso, faz o ritual. no Ali templo. lá no Antigo Testamento, esse é o papel do pai. Sim, isso é verdade. Tanto que quando a Maria perde Jesus com 12 anos, ela diz que José era pai dele. Ela diz assim: teu pai e eu, aflitos, te procurávamos. Tá, mas você quer dizer Então, o quê? Jesus- Que foi o José que fez Jesus? Não. Ah, tá não bom, quero tá. dizer isso. Então vai, Eu continua. não coloquei palavra na sua boca. Não, gostaria que deixa ele caminhar. também Deixa ele caminhar, agisse vai. da mesma forma. É. Continua. Então, quando Maria diz que José é pai de Jesus, obviamente ela está mostrando para todo mundo que ela é a esposa do José. Não tem... Eu não entendi, eu não sabia que o padre ia desconstruir o casamento de Maria com José. Porque isso é um ponto a Igreja Católica defende que Maria é a esposa de José. O que eu estou dizendo é que, se Maria é a esposa de José, que casamento é esse? Que casamento é esse? É um casamento antibíblico? Porque a gente sempre na exegese, você faz o seguinte: você tem uma palavra difícil, como no caso do rapax, que o padre fala rapax, você tira essa palavra e analisa ela em outros contextos. Quando ela tem 3 ocorrências, você analisa em cada ocorrência. Então, vamos tirar por um minuto o caso de Maria e José. Tem na Bíblia um casamento onde não há contato sexual? Tem na Bíblia um caso? Não tem. Tem na Bíblia, agora vamos falar de Maria e José. Tem na Bíblia um texto ou alguma evidência, alguma coisa que o José não podia tocar sexualmente na Maria? Também não tem. Então, o resto acima disso é imaginação, é inferência das pessoas. Pode ser pessoas muito antigas, do século III, não tem problema. Século II, não tem problema. Mas não tem texto. Então, essa doutrina é uma doutrina divorciada de texto bíblico. É uma possibilidade que ele está apresentando, que abraça como doutrina. Aí tudo bem. Aí você falou: não, eu não tenho texto nenhum para dizer que Maria e José não tiveram sexo. Eu entendo que o pastor falou de casamento, de prole. Na própria Igreja Católica, se não for consumado o casamento é inválido. Sexualmente, exatamente. E consumar significa sexualmente, entendeu? Se na lua de mel não houver
a consumação, o casamento está inválido. Mas isso é igreja católica, né? Eu estou falando aqui de judaísmo, religião judaica. Sim, Deus sabia que precisava de José. José era protetor, teve que levar Maria e o menino, Maria já grávida por Egito, teve que defender Jesus do Herodes louco que mandou matar aquelas criancinhas todas com menos de 2 anos, né? O próprio recenseamento que depois foi feito, que daí Jesus nasceu em Belém, né? E tudo José teve que amparar. A gente sabe disso porque o anjo apareceu para José. Se você ler lá Lucas, a Bíblia, você vai ver que José foi o tempo todo protetor. Agora, é claro que ela chama ele de pai, Jesus chama ele de pai, que Maria diz que ele é o pai, que ele é... Sim, eles viviam de forma... Porque senão ninguém ia acreditar que José era o marido dela. Eu devo discordar desse assunto, porque nós temos precedentes na Bíblia anteriores. Por exemplo, você tem o caso de Mardoqueu e Radassa, que ele era um parente dela e não era marido. E mesmo assim protegeu. Então, Deus não podia levantar uma outra pessoa da sua própria família, como levantou Mardoqueu. Marido, não. Para protegê-lo. Como marido, não. E Deus levantou esse parente próximo para protegê-la até que ele chegasse naquele momento. A minha pergunta é simples. Por que um matrimônio? Se o papel do José era proteger Maria, por que ele tinha que ser marido da Maria? Entende? Se ele é marido, então tá errado. Então o relacionamento dela de marido e mulher... Porque eu não defendo que Maria foi... Para mim, Maria foi uma mulher de Deus, cheia de graça, a principal entre as mulheres. Reconheço tudo isso. Mas ainda assim, ela não foge do texto de Romanos 3, 23, que todos pecaram. Que eu sei que já é um outro debate, porque para o católico, a Maria... ela nasceu sem pecado e tal, que pra mim joga o problema pra geração do pai dela e da mãe dela, que depois vai jogar pra outra geração, e é uma discussão que não é o tema do debate, eu não quero fugir. Mas, se o papel dele era proteger, nós temos outros precedentes de parentes que protegeram. Por que Deus mandou eles se casarem? Não seria Deus, então, um casamento falso, e Deus é o autor desse negócio? Isso. Não, então, gente, o papel de Mardoqueu era um papel de tio, né? E a proteção de tio que precisava Esther era um outro papel. O papel de marido é de marido. Como ele falou, é um papel legal e é uma proteção de marido. Uma pergunta pro irmão. Por que Deus ia usar um casamento de fachada? Confesso que me soou estranho quando o irmão defendeu isso. Por favor. Não, é que quando a gente fala casamento de fachada, né? Ela é uma frase assim... Vulgar, né? Vulgar. E aí eu acho que eu não fui feliz quando eu usei essa frase. Casamento de fachada. Na verdade, foi o senhor que falou, eu só concordei. Quer dizer que então era casamento de fachada. Um casamento eu caí não é na casamento, sua pegadinha. Caiu na armadilha. Boa, boa. Mas olha, é aquilo que eu te falei. Imagina 2000 anos atrás, né? A importância da proteção e da figura do marido. O marido, ele tinha um papel legal que nem o pai tinha. Você entendeu? É um papel legal diante da sociedade. Uma mulher com o esposo, ela é completamente respeitada, assim, modo dizer, né? Porque naquela época a mulher não podia falar olhando para o homem, a mulher não podia se dirigir ao homem, malemar para o marido. Se não fosse marido, de jeito, maneira nenhuma. Tanto que a samaritana estranha Jesus conversar com ela lá, né? Porque o homem, ainda mais judeu, não conversava com mulher que não fosse a esposa. Então, a mulher, ela não tinha direito nenhum. Até hoje, na Terra Santa, a mulher não tem muitos direitos, tá? A mulher sempre foi discriminada lá. Então, o papel de José, enquanto marido, ele, a nível legal, a proteção dele seria muito mais eficaz e eficiente, mais do que pai. Você entendeu? Por quê? Porque o pai, até 13 anos, mas depois do Bat Mitzvah, que ela celebra lá a maioridade dela, quem responde por ela praticamente de forma legal já é o noivo, entendeu? E aí José levou ela para o Egito, tá levando para um outro país. José defendeu Maria da matança das crianças inocentes, no recenseamento, que não era uma coisa comum naquela época.
entendeu? Fazer o recenseamento. Ele foi para Belém, recenseamento, a casa dele ficou lotada do pai dele. Ficou lotada. Ele levou Maria, não tinha lugar na casa dele, ela foi ter o nenê na catálima, que era como se fosse uma edícula no fundo da casa. Porque, e era uma... Desculpe, não foi nem na catálima. A catálima estava lotada, que era como se fosse uma edícula, por isso que ela foi ter no celeiro. Jesus nasceu praticamente na estrebaria, no celeiro. Porque a catálima, que é como se fosse uma edícula, né? Um puxadinho que tem no fundo da casa, estava lotada porque era o recenseamento. E José traz essa proteção. Então, gente, por que marido a gente tem que entender, só porque eles estão casados, que eles não podiam ter uma vida de santidade, que eles não podiam ter uma vida de oração, e que já que ele é marido, como é que ele vai aguentar, né, não tocar em Maria? Como é que ele vai aguentar não fazer sexo? Como é que ele vai aguentar? Será que não dá para entender que Maria colocou no mundo o Filho de Deus, e que porque ela colocou no mundo o Filho de Deus, não dá para respeitar um pouco o tabernáculo aonde o Filho de Deus foi gerado? O católico, ele parece que não gosta. Se você voltar a fita aí, você vai ver que o padre fez até beicinho e mudou a voz para falar, tudo tem que ser na Bíblia, não sei o quê. E eu disse, isso é ruim? Isso é ruim? Um legado da reforma, padre, é a ideia de que toda doutrina tem que originar da Bíblia. A Bíblia tem que ser a fonte de toda doutrina. Concordo. A Bíblia que o senhor segura, que é a Bíblia católica, aí chama os irmãos de Jesus de irmãos e não de primos, como o senhor defende, ou de sobrinhos, como o senhor defende. A Bíblia católica, se um católico abrir a Bíblia, ele vai... E se você perguntar para ele, o que você entendeu Irmãos. de Mateus 13, de Lucas 8, de Marcos, ele vai entender, qualquer católico, ele vai entender que ali são irmãos de Jesus de verdade. Aí você diz assim, concorda, não é? Sim, interpretação literal é isso. Mas no grego, mas quantos por cento dos católicos estudam grego e hebraico, como o senhor e eu tivemos a oportunidade? É por isso que o padre explica, né? O padre é para explicar. Entendeu? O professor é para explicar. Mas a Bíblia católica defende, traz ali como irmãos. Então, eu só queria deixar nesse minha palavra final que acho que ficou óbvio, né? Que essa é uma doutrina sem versículo, sem texto, é uma doutrina tradicional. E eu respeito a tradição. Para mim, a Maria, foi uma mulher muito importante no contexto bíblico. Muito embora eu não consiga tirar Maria de fora dos seres humanos como pecadores, conforme Romanos 6, 3, versículo 23. E, aliás, vamos deixar a própria Maria falar, né? Lucas capítulo 1, versículo 47, ela diz que Jesus é o seu próprio Salvador. Por que ela precisa de um Salvador? Quem é que precisa de Salvador? Entende? Então, essa é a versão de Maria sobre ela mesma, né? Tá na Bíblia, tá nas Escrituras. Então, como essa é uma doutrina que está no silêncio das Escrituras, você precisa de silogismos. Mas você não acha que não sei o que, você não acha que não sei o que lá, você não acha. E para mim, se é uma coisa tão importante como o católico entende que é importante, tinha que ter um texto. Tinha que ter um texto. Não tem texto. Então, se não tem texto, para mim não tem doutrina. Se não tem doutrina, eu respeito a crença do meu amigo padre. Ok, eu respeito a sua crença. Mas é uma crença divorciada de texto, na minha opinião. O César, o irmão acha que de alguma forma a Maria casar, ter José como esposo realmente, fazer sexo, mancharia a escolha dela, a função dela como mãe do Salvador, de alguma maneira? Consegue visualizar isso? Em momento algum, porque sexo é pecado dentro do casamento? A pessoa... ela falou assim, mas ele não... A fala do padre agora, a última, ele diz assim, mas será que ele não podia respeitar, viver em santidade? Peraí, eu vivo em santidade com a minha mulher. Eu vivo em santidade com a minha mulher. A ideia do sacerdócio do padre, eu acho muito legal essa ideia do padre não ter esposa e tal, porque ele é casado com um ministério, tudo bem, mas isso também é recente na história da igreja, entende? Então, acho que não tem a ver santidade ou falta de santidade com um casamento de verdade. Então, acho que é claro. 2 minutos, padre, para as considerações finais, se quiser oferecer uma aplicação para quem nos assiste também. E eu mostrei também a possibilidade de mostrar para vocês aqui quem é a mãe e o pai de cada um dos irmãos de Jesus. Então tá na Bíblia, estudei. Tá na Bíblia sim, mostrei texto sim, mostrei texto. Maria não fala que Jesus é o Salvador.
em Lucas 1:48. O Magnificat 47. No Magnificat, ela está falando de Javé, que alguns chamam de Jeová. Né? Até então Jesus não tinha nascido e ela não tinha essa compreensão ainda de quem era Jesus, a não ser quando o anjo disse que ela seria a mãe do Salvador, né? Mas ali, o Magnificat, ela está falando de Javé. Faça-se em mim segundo a vontade, diz aqui a escrava de Javé, faça-se em mim segundo... É Javé ali o texto. É que eu não disse que ela falava de Jesus, tá? Eu só disse que ela precisava de um Salvador. Não, você falou de Jesus, sim. É só voltar a fita aí que você vai ver. E outra coisa, não é questão de ser normal ela fazer sexo com José, né? Não é questão dela trair o marido dela. É questão dela ter sido a esposa do Espírito Santo. Entendeu? Quer queira, quer não, quem gerou Jesus dentro de Maria foi o Espírito Santo, não foi José. E aí, esse lugar onde o Espírito Santo santificou, José vai, né, e faz sexo. Bem, não é pecado? Não, pecado entre marido e mulher, não. Mas no caso dele, que foi um pai adotivo e uma pessoa para proteger, ali ele só está para proteger. O marido é o Espírito Santo. Bem, se você não concorda, claro que não vai concordar, porque você é evangélico, né? Mas o que eu tô falando tem lógica. Tá, vamos ver o que a Bíblia diz, né? A Bíblia diz o seguinte, ó. Mateus capítulo 1, versículo 22. Ora, tudo isso aconteceu, e pode prestar atenção nesse texto, para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Despertando José do sono, como lhe ordenara o anjo do Senhor, recebeu sua mulher. Contudo, não a conheceu, enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Com esse texto eu encerro. Ele não conheceu Maria, enquanto ela não... A palavra conhecer aqui significa ver ela nua, padre, não é fazer sexo. Não, você deu uma palavra, não. Mas era a palavra sim, mas aí eu tenho que ter uma réplica, porque ele pôs uma coisa que não pode ficar sem resposta, querido. Sabe o que é isso? Considerações finais é, tchau, gente, muito obrigado pela audiência. Agora, se ele coloca me cutuca, eu tenho que responder. Sabe o que eu vou deixar aqui pro pessoal da produção? Pra eles marcarem a segunda parte desse debate. Você quer aumentar mais um tempo? Porque vamos tratar... Aí eu vou ter direito à réplica. Vamos tratar só da palavra conheceu? É que nem na televisão, o cara porque me conhecer ofende, em hebraico. Eu não tenho direito calma aí, peraí, padre. Eu citei um versículo, te ofendi? Não, mas você me cutucou. E tem uma explicação lógica pra esse versículo que até então ninguém tinha colocado. Então calma aí, vamos lá. A palavra aqui, conhecer, no grego do Novo Testamento. Você quer tratar a palavra conhecer no grego ou no hebraico? Porque em ambas as partes significa conotação sexual. Então quando Abraão conheceu, por exemplo, um outro homem, é porque ele fez sexo com outro homem. É isso que você tá dizendo? Só você apresentar o texto. Então, gente, homossexualidade não é pecado na Bíblia, segundo o pastor César. Fica tranquilo, podem se relacionar homossexualmente. A primeira vez que a palavra conheceu aparece na Bíblia, começa em Gênesis 4. Não tem só conheceu Adão a Eva, sua esposa, e ela concebeu e teve Caim. Ele falou, prazer, Eva, você vem sempre aqui? Não é só conotação sexual, não é só conotação. Por isso tem que estudar grego e saber a língua, né? Então vamos lá. O sentido literal mata. Sentido literal. Parece que ele não gostou do texto que eu citei. Eu vou tirar o texto, a conotação sexual. Vamos na sua. O texto diz assim: contudo, não a conheceu enquanto não deu à luz. Quer dizer que se conhecer aqui não é sexo. Ele a viu nu. Porque ela teve o nenê. Mas peraí. Ela teve o nenê, ele participou do parto. Meu Deus do céu, ele a viu nu. Mas aonde a palavra conhecer significa ver nu? Então... Você acha que quando Abraão conheceu o rapaz que o senhor acabou de citar, ele viu o cara pelado? Meu querido, eu acho que você tem que realmente estudar grego ou hebraico e pegar outros dicionários que não sejam evangélicos. Eu tô citando o que o senhor citou. Mas eu estou dizendo o significado da palavra gnóstico. Me dá um segundo. O senhor disse assim, quando Abraão conheceu um fulano, um amigo, você quer dizer que ele fez sexo? Eu disse, me apresenta o texto que a gente vê. Agora o senhor está dizendo que ele viu o cara pelado? O nome do filho de Saul? Jonatas. Então Abraão, Davi e Jonatas realmente eram um casal. Porque quando ele conheceu Jonatas, é porque ele foi pra cama com Jonatas. Lá tá escrito gente, por favor, né? Por favor. Eu fico o texto. Contudo não a conheceu, enquanto não deu à luz um filho a quem pôs o nome de Jesus, Mateus capítulo 1. Não é só esse significado que tem. Tá no texto.